Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu já vou pedindo para todo mundo fazer o seu tchauzinho. Oi, gente, né? Já fica assim, todo mundo, olha quanta gente aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que está, né, sendo muito falado aí nas mídias. E recebemos mensagens, mais de uma mensagem sobre isso, em vários outros momentos, não só em canalizações, como em hipnoses. Desde o ano passado está sendo falado nas hipnoses, então eu tentei, trazer aqui, né, esse tema, 3 dias de escuridão. E a última informação mais recente veio mesmo do comandante Ashtar, que está nesta transmissão. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, vou deixar algumas informações e vou passar outras informações também. Antes de mais nada, agradecer imensamente a vocês, porque hoje é domingo, 1º dia de dezembro de 2024. Olha que lindo, né? Assim, sabemos que tem as meninas que estão aí na Suíça, 4 horas lá para frente, então já está tarde, né? Já está à noite, tarde está aqui no Brasil. Então, fica aqui a nossa gratidão. É muito importante a participação de vocês que ficam aqui ao vivo com a gente, assim como é muito importante a participação quando se assiste depois. Porque, quanticamente falando, não existe tempo, não existe, gente. Dizem que o nosso planeta, e isso tem tudo a ver com esse tal 3 dias de escuridão. O nosso planeta é o único que conseguiu criar uma ferramenta chamada relógio como métrica de tempo que não existe. Que doido. Quanticamente, é tudo junto, passado, presente e futuro, todas as dimensões, em todas as camadas. Então, se é tudo junto e o tempo não existe, como que a gente pode falar 3 dias? Bom, aqui no planeta Terra nós estamos falando 3 dias. Mas mais como uma referência, né? Então, o- antes de começar a falar qualquer coisa, o que nos é pedido o tempo todo, pessoal, tranquilizem-se, porque o plano divino é que está sendo executado. Vou repetir, é o plano divino que está sendo executado. A linha de tempo do caos, da catástrofe, do fim do planeta, essa linha de tempo, ela foi captada lá atrás. Foi registrada em alguns livros, em alguns materiais. Porém, atualmente, a linha de tempo, ela muda, não é o tempo todo, tá? Mas assim, ela já foi alterada para uma coisa bem mais amenizada, mais suave. E quem está no comando é a luz, é o nosso Criador. Eu costumo sempre falar a mesma coisa e aqui vou repetir. é, Nós respeitamos todos os dogmas religiosos, crenças religiosas e temos pessoas, não só no nosso grupo, mas temos pessoas de todas as crenças e religiões. Então, nós não vamos colocar palavras religiosas, mas existe um Criador. Existe, sim, existe. Os planetas têm um começo. O planeta Terra, ele foi criado e ele está em evolução. E quando foi criado, existe uma lei, que é a lei de evolução. Tudo vai e evolui. Aí chega uma hora que não precisa mais, ele, né, vai se transformando. Nós, como seres viventes, a mesma coisa. Nós temos o momento da criação. E aí evolui.
Porém, aqui no planeta Terra existe a lei do livre-arbítrio. Então, eu, Márcia, decido se eu quero evoluir ou não. Eu decido se eu quero ficar na sombra só fazendo maldade ou não. Mas existe, assim, esse livre-arbítrio e ele é respeitado por todos os seres de luz. Quem não respeita o livre-arbítrio são os seres de que não tem muita luz. Eles impõem um pouco de medo, aflição, aquele, né, assim, ai, porque você produz um material que para eles é comida, alimento. Então, aqui nós viemos nos posicionar, não, nós viemos transmitir mensagens, não é de, ai, fique tranquilo que está tudo bem, não é isso. Mensagens que nós temos recebido de que estamos, sim, no auge da transição planetária. Temos vários canais informando algumas coisas e alguns canais colocando como se fosse assim, nossa, é literalmente o fim do mundo. E não é. O que está acontecendo e vai continuar acontecendo? Existe um plano divino que o planeta Terra, que estava nas mãos de seres da não-luz, já não é mais. Eles não têm mais vez aqui. Então, estão sendo transladados à força um pouquinho, né? Vai para outro planeta, vai. Só que tudo com planejamento divino, do mesmo jeito que teve o exílio, né? Quando a gente fala em exílio, exílio lá de Capela, né? Os mais rebeldes que fizeram lá a briga vieram para cá, planeta Terra. E agora é a hora, primeira vez que o planeta Terra vai ascensionar. E aí vai ter que ter um exílio daqueles que ficam renitentes ao mal, aqueles que são apegados a fazer coisa ruim, que vão contra o que é o progresso, o processo divino de respeito à lei de livre-arbítrio. Então, nós temos, só olhar noticiário. Você começa a assistir, você começa a ficar em pânico. É guerra, é isso, é aquilo, é crime. Você fala, gente, nossa, o mundo está piorando. Não é não, não é não. É, o mundo está evoluindo, existe um plano divino e este plano será e já está sendo aplicado. Só que agora eu venho com as informações que recebemos aí de seres de luz, além do próprio comandante Ashtar, que comparece, ele compareceu em algumas hipnoses que eu acompanhei, inclusive uma minha, que eu passei por hipnose, onde ele compareceu mais de uma vez. E eles trabalham muito, mas eles pararam para responder algumas questões de forma breve, tranquila. Então, em uma das hipnoses, eu perguntei. Sobre os 3 dias de escuridão, poderia falar? Foi recente essa hipnose. O comandante Ashtar falou assim: sim, posso falar. Ele falou pouco, tá? Conseguiremos implantar muitas tecnologias neste momento aonde a energia elétrica, internet, transmissões, né? Assim, o planeta Terra vai ficar assim, meio sem luz, sem internet, sem nada. Por quê? Porque existe sim uma necessidade esse controle midiático, vamos dizer assim. Agora sou eu falando, eu, Márcia, que estou traduzindo. Precisa dar uma quebrada nisso enquanto eles implantam uma nova tecnologia. Para quê? Ele falou assim.
É uma forma de conseguirmos acessar vocês. Aí eu perguntei qual deve ser a nossa postura. Tranquilizem-se. Olha que importante. Tranquilizem-se. E tranquilizem aos demais, porque no início pode haver um certo pânico, um certo medo, mas tranquilizem. Diga mesmo para quem perguntar para vocês, ou simplesmente, calma, gente, só acabou a luz. Mas o meu dinheiro todo está no banco, eu não consigo acessar o dinheiro do banco. Calma, gente. Assim, assim que retornar todo o sistema, todo mundo vai poder voltar a mexer. Por quê? Eu fiz a pergunta. E depois desses tais 3 dias, que pode ser menos, pode ser mais, mas mais ou menos, porque o tempo não existe, né? Mas tudo bem. E depois, ele fala assim: é, o sistema financeiro quântico vai ser implantado, mas isso é um pouco mais para o futuro. As ferramentas de internet, tudo, vocês vão continuar utilizando, continuem trabalhando como vocês estão trabalhando hoje. Continuem trabalhando, nada vai mudar. Porém, vocês que estão conectados conosco, quer dizer, com eles, né, devem tranquilizar a todos de que é para o bem. Por isso que nós resolvemos chamar vocês para falar especificamente sobre esses tais 3 dias de escuridão que pode acontecer por ejeção do próprio Sol do nosso universo, né? Porque a gente sabe que ele está num pico de atividade. Pode acontecer de ser por aí, ou pode acontecer de ter aí uma mexida da outra turma. Porém, o plano divino está já em execução. Não é que vai começar nos 3 dias. Já começou, tá bom? Já começou. Tem muitos seres que não vão mais ficar na nossa órbita planetária, não estarão mais aqui, nem na superfície, nem embaixo d'água, nem nas cavernas, nos bunkers, nem nos ares, não estarão mais ressoando, não, por frequência, eles já estão sendo exilados. E não existe só um planeta que esse exílio está acontecendo, que é o planeta Quirón, que é o mais conhecido, mas existem outros. E também não existe só uma faixa de frequência, de escala evolutiva do pessoal que está indo. É do mesmo jeito que entre nós aqui, né? Cada um está numa escala evolutiva naquele dia. No dia seguinte, você toma uma decisão errada e ó, é lei do livre-arbítrio. Então, é, é consciência, lucidez do que está acontecendo, não é nos bastidores, porque isso está sendo falado, divulgado, amplamente. Ninguém está escondendo as coisas. Então, qual que é a orientação? Ele não deu uma orientação, faça compra, não faça compra. Ele não entrou nesse aspecto. Ele só falou assim, eu perguntei, esses 3 dias estão próximos? Ou está lá longe? Tá, tá breve. E não dá data, não. Não fala, ninguém fala data. Só fala assim, ó, tá próximo. Então, o que que ele falou assim? As tecnologias que nós temos aqui precisam se expandir. E eles vão conseguir mexer. Eles já têm tudo. É que precisa substituir, né? Mais ou menos isso. É, Só que nós estamos preocupados com isso, né? Olha, na mesma sequência ele fala assim: vocês que têm as tecnologias, têm equipamento, tá, 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 tá. Porém, muitos de vocês não têm nem o que comer.
Então, a nossa preocupação maior não é o que que eu vou fazer no escuro. Dorme, lê um livro, compra um radinho de pilha. Quando uma das estações conseguir colocar lá a radiofrequência no ar, vocês acompanham a notícia, quem quiser, né? É, deixa feito sempre ali uma, né? Existe aí canais que estão falando, faz aquela compra normal do mês, para você não ter que sair correndo sem nada na despensa. Ele não fala sobre exatamente essa coisa de compra, mas ele começa a falar uma coisa muito importante, que não há como expandir consciências com fome. Então, olha que incrível, em uma hipnose surgiu esta oportunidade, foi feita a pergunta, foi respondido, ele não fala assim, não tenho permissão, não, ele fala, mas ele já puxa a gente para a consciência de que muitos não, não tem nem o que comer. Mais ou menos assim, ô Márcia, o pessoal não tem nem o que comer, está preocupada com 3 dias de escuridão. Ele não falou assim também, mas é quase que como, tá? E ele coloca assim, essa evolução, nada será como antes. Vai ser muito melhor, muito melhor. Então, confiemos no plano divino, façamos a nossa parte, de conscientização, não saiam estocando um monte de coisa. Não, não precisa fazer isso. Mas tenham, sim, aquele equipamento básico, sabe? Tipo, se acabar a luz, o que que a gente precisa? Vela, fósforo, bolachinha, hum, coisas, água, né? Uma quantidade pequena de dinheiro em espécies, só porque se você comprar alguma coisa ou tem alguma necessidade, né? Você não consegue passar nada eletrônico, mas não é para sacar todo o dinheiro. Não, é tudo com muita calma, muito bom senso. O que a gente precisa saber é que tudo o que é divulgado em grandes redes é para colocar medo, é para falar que estão invadindo o nosso planeta. E nada disso. Estamos no auge mesmo da transição planetária. Muitas pessoas que acompanharam 2012 ficaram falando esse tempo todo, tô cansado, nada acontece, nada acontece. Pois bem, olhem para os céus, olhem para os céus, vocês vão ver, né? É, e aí, não é que ele termina, mas sobre essa parte mais coletiva, ele fala assim, ó, todos esses desequilíbrios energéticos de desencarnados e encarnados precisam ser corrigidos. Então, vamos colocar assim, ó, aqui, né, neste grupo, não tem nenhum chefe de facção criminosa, certo? Não tem. Ah, mas no nosso planeta tem. E por ter essas pessoas que estão mais voltadas para a criminalidade, a psicosfera ela fica tensa. Existe uma coisa de aliciamento mesmo, de levar os jovens, crianças ou pessoas que estão meio, né, emocionalmente desequilibrada para as drogas, bebida, um monte de coisa. E aí vai ficando tudo estranho. Porém, esta transição está nos levando para um mundo de regeneração. Então, nunca esqueça que para onde a gente está caminhando é para um mundo melhor, nada será mesmo como antes. Não vai ter mais criminalidade, não vai ter mais esse tipo de coisa. Só que para isso precisa continuar expandindo a consciência, precisa equilibrar, porque nós precisamos passar as informações para que todos possam ajudar no momento que as coisas vão acontecendo, tá? E sempre sem esquecer que tudo é para o melhor. Então, se vai acabar a luz, se vai ficar sem internet, se vai
quando, não sei, mas é tudo pelo plano divino. Tudo o que é do plano divino é para o melhor. Tudo que é o plano da não-luz, pode ter certeza que vai causar alvoroço, gritaria, pânico, correria. Não entrem, não entrem. Agora eu vou entrando com uma outra informação, onde o comandante Ashtar também entrou numa hipnose e orientou. Na hora que vocês presenciarem algo, antes de vocês correrem para ajudar alguém na hora do desespero desse alguém. Antes, vocês devem se centrar. É que ele mostrava na hipnose a pessoa quase que recebendo uma energia assim pela cabeça, né, uma luz assim. Vocês primeiro devem parar, conectar com os seres superiores, mentores, mestres, eu superiores, conseguir se centrar para aí você corre para ajudar, porque senão você vai junto. Na hora do desespero, você é capaz de, sei lá, pegar e fazer uma besteira. Então, não se desesperem em momento algum. Tenham absoluta confiança de que tudo está sendo hum, alinhado. Imagina, para fazer essa separação, não é, nessa hora que a gente pensa assim, nessa tal separação, vai dar aquele medo, né? Falar, e se eu tô olhando aqui para alguém da minha família e eu tô vendo que esse alguém da minha família não tá querendo. Aí a gente começa a brigar. Aí a gente vai junto. Então, calma, calma. Por quê? Agora eu vou entrar com a última informação também de uma hipnose que eu acompanhei, aonde foi dito o seguinte: não critiquem, não julguem, porque você não sabe da história da pessoa, desde o início da criação dela. Você está julgando que ela não vai para a nova terra. De repente ela vai, quem não vai é você. Já parou para pensar? Então, este ser dessa luz imensa, 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 ele entra falando isso. Não julguem. Ajudem as pessoas com amor. Como que é? Tá com fome? Dá comida. Tá com sede? Dê água. Tá com frio? Dá uma coberta. Não é se vira. Eu preciso garantir a minha ida para a nova terra. Não faça isso, não, gente. Porque existem também essas orientações tortas, aonde você deve olhar só para você, largar todo mundo, sabe? Tipo assim, você deve garantir o seu, não olhe e não ajude ninguém, porque cada um vai ter que arcar com o seu. Não é bem assim, não. Esse ser de luz, muita luz, muita luz, muita luz, né? Falou ao contrário. A gente não vai ajudar alguém abandonando outro alguém, mas devemos ter a consciência de que existe o livre-arbítrio, então nós não vamos impor a ninguém. Bom, juntando as informações, né? Juntando as informações, o que que fica como orientação para cada um de nós? Haja o que houver, acreditem que vai ser sempre para um mundo melhor. E a gente vai fazer o nosso esforço para que a gente não perca a oportunidade, porque o comandante Ashtar fala isso também. É uma oportunidade para vocês irem para a Nova Terra. E aí o outro ser de luz, de luz, de luz, muita luz, muita luz, muita luz, vira e fala só sobre amor. Não fica preso nessas histórias que dá medo, não, não, não. Continua.
né? Não julga, não critica. Continua trabalhando, continua fazendo a sua parte. Acredita. E ajude as pessoas que, é, hum, claro, se ela solicitar, porque às vezes ela não quer a sua ajuda e você vai lá e ainda vai brigar. E não é assim, tá? É, o ano passado, agora eu vou terminar minha parte, depois se alguém quiser falar. O ano passado eu fiz também uma hipnose, onde o Mestre Jesus apareceu e eu perguntei, por que que está demorando tanto essa transição planetária? Porque não estava acontecendo nada, nem o que está acontecendo hoje em dia. E aí ele falou assim, não é que está demorando, as coisas, elas começam por um lado que vocês não enxergam ainda. Já já começa a vir aonde vocês enxergam. E o pai sabe a hora certa. Ele sabe. E ele quer que o máximo de pessoas tenham chance de acordarem, despertarem, antes que haja mesmo esta separação, né? Essa, esse translado, vamos dizer assim. Aí ele perguntou para mim na hipnose, se fosse há 4 anos atrás, você acha que você iria ficar para a Nova Terra? Aí eu fiz assim, 4 anos atrás eu não tinha despertado ainda não. Ainda estava brigando lá no mundo corporativo, lá na União Doida, brigando, era bem capaz de eu ir embora. Aí ele falou, pois é, pai pensa nisso. Vocês, quando despertam, quer que passe logo. E não é assim. Ele sabe a hora certa. E todas as coisas são perfeitas. Todo, toda execução é perfeita. Esta frase, tudo está certo, eu ouvi em mais de 40 hipnoses diferentes, de seres diferentes de luz. Tudo está certo. Não tem nada atrasado, está tudo como deve estar. E cada um estando conectado, né? Consciente, conectado, vai estar no lugar certo, na hora certa. Não se preocupem. Vocês vão receber essas, né? Essas intuições, essas inspirações, vocês vão saber. Calma. Então, nada vai acontecer que não dá tempo da pessoa se movimentar, mas se você quiser bancar o teimoso, lei do livre-arbítrio. Não significa também que depois não consegue mais voltar para o planeta de regeneração. Ou ir, né? Voltar não, porque a gente nem é. Mas assim, continua na evolução lá. Você vai ajudar a descobrir o fogo, a roda e o carrinho de mão. Depois você volta para o planeta de regeneração, né? Então, assim, todo mundo vai ter a sua oportunidade. E não é para ninguém ter medo. E o comandante Ashton ele pede para que eu fale aqui que muitos aqui receberam muitos treinamentos. Mesmo que vocês não lembrem, vocês sabem porque no coração de vocês existe esta esse posicionamento de eu quero ajudar. É natural em vocês. Eu quero ajudar, só não sei o que que eu faço. Eu quero ajudar. Então, agora é a hora de ajudar. Primeiro se ajudar. E aí depois começar a ajudar os demais. E, e ele fala assim também que é, independe a técnica. Atendam as pessoas rápido. Pá, 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 rápido, rápido. Porque não hoje, né? Mas assim, quando as coisas acontecerem, aí eu não sou terapeuta. Gente, vocês podem atender uma pessoa que está em desespero. Ai, olha, toma água, calma, olha, calma, vai ficar tudo bem. Tudo é para o nosso bem. Esse é o atendimento rápido.
alguns poucos minutos, pu, 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 pu. Eles mostram isso, atendam as pessoas rapidamente. E aí vem o mestre Lanto para dizer assim: deixa aberto o pronto-socorro do reiki. Abra as portas, não feche a sala. Sim, desculpa, foi uma decisão minha equivocada. Abri. Então, assim, do que eu vou recebendo, eu vou compartilhando com vocês. Mas cada um de vocês, mestre Ashtar, está afirmando aqui, tem muitos comandantes e muitas pessoas que receberam treinamento. Na hora, não se escondam, não se escondam, se protejam, mas não se escondam, sabe? Tipo, dentro de casa a pessoa está lá em pânico, não se esconda, vai lá e acalma a pessoa. Mesmo que ela não aceite essa, né? Porque quando uma pessoa tá brava, nervosa, não adianta falar assim, calma, a pessoa tá nervosa, mas assim, o simples fato de você estar perto, bom, vocês vão receber essas intuições, essas inspirações para lidar da melhor forma possível. Estas eram as informações que eu gostaria de trazer. Se alguém quiser complementar com alguma outra informação ou fazer alguma pergunta, senão a gente encerra a comunicação. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Tranquilo? Então tá bom. É, nós vamos agradecendo e pedindo que não se estressem, não se preocupem. Não se preocupem. Não existe nenhum plano divino que seja para botar medo. Então não entre na faixa, na frequência do medo. Fiquem conectados com a luz, com os mestres, com seus mentores, com seus guias, seus protetores e ó, oração, prece, meditação, reiki, para quem tem o reiki aí, ah, cada um vai fazer a sua parte e fiquem muito tranquilos, tá bom? Eu agradeço bastante a participação de todo mundo e até a próxima.